Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, enviai do céu o raio de vossa luz. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora Misericórdia Materna, rogai por nós. Glorioso Patriarca São José, rogai por nós. Com o vosso Filho, Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Caríssimas filhas, então, dando continuidade a esse nosso momento de formação, de meditação, vamos neste novo formato aqui pelo Teams, para que nós possamos, de fato, poder tornar um aspecto mais formativo, mais profundo, nos nossos estudos sobre a vida de oração de uma mãe espiritual. Estamos meditando, então, algo prático para crescermos na nossa vida de oração, que é a própria oração do Pai Nosso. E não estamos preocupadas em correr para meditar aí toda a eficácia da oração como esse meio de perfeição que nós encontramos aí nas 7 petições do Pai Nosso. Estamos ainda na primeira delas, Pai Nosso. Estamos meditando o quanto Deus é nosso Pai. Para isso, nós falamos primeiramente de como Jesus é um mestre espiritual, como Santa Teresa de Jesus, como São Tomás de Aquino e como tantos outros santos nos apresenta Jesus como este único mestre. Hoje, ouvimos aqui na homilia algo muito profundo do nosso pai fundador, Frei Paulo Maria, e quero partilhar um pouquinho aqui com as senhoras. Ele dizia sobre como nós precisamos saber a quem recorrermos, a quem buscarmos, então, um auxílio, uma orientação, tirar alguma dúvida sobre alguma questão. E é claro que é aos sacerdotes. E nós devemos buscá-los por quê, filhas? Justamente porque Jesus é este mestre da nossa vida. Ele é o único a quem pode nos orientar. E o sacerdote é esse representante aqui na terra de Jesus. Por isso são chamados de persona Christi pela igreja. Eles estão aqui em missão, aqui vivendo cada vocação ao sacerdócio como representantes de Cristo, como pessoas de Cristo na terra. Então não há nada mais belo do que o que nosso Senhor mesmo nos ensina, por meio da Sagrada Escritura, do seu Sermão da Montanha, que aqui faço até uma propaganda, temos um curso para ser lançado em breve, para aquelas que ainda não fizeram conosco, na nossa plataforma do Hotmart, um curso sobre amadurecimento espiritual, e está baseado justamente no Sermão da Montanha. Então, convido a todas a participarem, a adquirirem o livro do Padre Miguel Fuentes e aprofundarmos um pouco neste grande mistério deste mestre. Jesus é este mestre. Então, falamos sobre isso, falamos sobre como se apresenta a vida pública de nosso Senhor em 3 períodos, onde o próprio Jesus nos apresenta Deus como Pai.
Depois do segundo período da vida pública, Jesus nos apresenta a Deus como Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Depois, a terceira fase da vida pública de Jesus, ele nos apresenta a Deus como nosso Pai. Pai nosso. E dentro desta própria, né, aprendizagem por meio dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos meditando aí Deus como Pai. Deus é nosso Pai. Falamos de como este Pai habita em nossos corações. Falamos como este Pai nos escuta. E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre algo que nós iniciamos na terça-feira passada, que é falarmos sobre este Pai que tem cada um de nós com grande valor, com grande estima. Então, aqui traz um aspecto importante que nós começamos a dizer, que é a providência paterna. Filhas, a divina providência é algo espetacular sobre nós, sobre nossa vida. Então, nós precisamos compreender esse mistério e precisamos também nos adentrar dentro desta perspectiva de que tudo em nós rege pela divina providência. Esta mão forte de Deus sobre nós, esse auxílio de Deus sobre nós, que governa, que conduz todas as coisas. Todas as coisas. Então, tudo aquilo que nós adquirimos como bem material e como bem espiritual é por meio da divina providência. Nós não podemos negar isso de forma nenhuma. Então, nós começamos a falar, e quem nos apresenta esta divina providência? O próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós falamos sobre aquela passagem do Evangelho que nosso Senhor fala, pedi e recebereis, do Evangelho de São João. E depois nós falamos sobre o Evangelho de São Mateus. Se nosso Senhor dá a comer, né, os passarinhos, dá lugar para dormir aos passarinhos, a cada, né, ser que há nesta terra, como ele não daria a cada um de nós. Então, nós estávamos falando sobre isso quando nós paramos aqui neste momento. Então, dando continuidade, São Pedro vai nos falar exatamente sobre o preço que nós valemos. Nós valemos tanto, filhas, que nós valemos o próprio sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós não temos como pagar a nossa dívida. Isso precisa ficar muito claro dentro do nosso coração. Porque nós não conseguimos reparar nada do que nós fazemos e nós não conseguimos pagar o preço que é devido de justiça que nosso Senhor poderia requerer para nos dar de fato a salvação. Porque nós custamos o próprio Filho de Deus. Então, nós valemos tanto para este Pai que ele nos deu o seu próprio Filho. E para morrer por nós, e para sofrer por nós, e para ser humilhado por nós, para que nós nos salvássemos. Isso aqui bastaria. Assim como bastaria compreendermos o valor que temos quando fomos criados. No Gênesis, o que nos apresenta? Deus, Pai, criando o homem à sua imagem e semelhança. Aqui está toda a dignidade do nosso valor.
Aqui está tudo como se apresenta quem somos diante de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos chamados a participar da divindade de Deus. E isso é a santidade. Claro que num grau infinitamente inferior a toda a divindade. Mas Deus nos convida, e convidando-nos, nos dá a graça de uma filiação. Somos filhos de Deus. E que custamos muito caro a Deus, porque pecamos e precisamos ser remidos. E ao sermos remidos, custamos o sangue de Cristo, jorrado do alto de uma cruz para nos salvar. Então, aqui nós entraremos num ponto muito importante no tempo de hoje, filhas. Extremamente importante, que é esse sentimento de inferioridade. Há um sentimento enraizado em nós que nos distancia de todo este princípio. E isso é uma grande artimanha do demônio, que trabalha a partir daquilo que nós não conseguimos combater tão facilmente, que é o orgulho, o mal que levou aí Lúcifer a pecar e a ser aí derrotado por São Miguel Arcanjo, que é o período que nós estamos aqui, né? Da Quaresma de São Miguel. Então, aqui, junto ao nosso grande padre Miguel Fuentes, ele vai justamente nos falar, né, que esse sentimento de inferioridade, de não valer nada, que tantas vezes encerra em nossos corações, só reflete uma falta de humildade do nosso coração, de reconhecermos de fato quem somos. Somos pecadores. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus e rompemos com isso, porque nós quisemos. Porque se nós, de fato, não tivéssemos, e aí ele vai dizer o segundo ponto, enraizado em nós, enraizados em nós, um profundo orgulho, nós conseguiríamos, de fato, ter a virtude da humildade para reconhecer em nós aquilo que nós temos de mal, de disposições ao mal, para que nós pudéssemos o quê? Combater, lutar contra e lutar com virtudes. Por isso nós temos aqui falado tantas e tantas vezes, e vamos falar mais tantas vezes, sobre o livro Tratado Prático dos Vícios e das Virtudes, da Beata Conchita Cabreira. Porque ali nos mostra toda a ramificação dos vícios e das virtudes, para que eu me conheça, como o próprio Deus Pai também falou a Santa Catarina de Sena, da importância do autoconhecimento, e tantos outros grandes mestres e doutores da igreja. Eu preciso me conhecer, para eu saber este mal e saber combater a raiz deste mal. Filha, se eu não faço isso, não há vida espiritual. Serei eu mesma ali, no meu orgulho, na minha vaidade, lutando, patinando, ou andando em círculos. Vou lá, confesso um pecado, volto, confesso ele de novo, volto, confesso ele de novo, e vou vivendo nesta grande gangorra, né? Ou nessa grande roda gigante aí dos vícios. Então, eu preciso conhecer para saber como combater, né? E ele vai dizer mais, isso corrói o que há de melhor em cada homem. Ou seja, esse sentimento de esta falsa humildade, como se, nossa, eu sou miserável, mas, na verdade, eu não reconheço de fato a raiz da minha miséria. Isso é a grande base
do nosso carisma, misericórdia materna, né? Nós, nós justamente trabalhamos e reconhecemos a miséria que há em nós, mas nós não podemos parar nela. Nós buscamos com isso a misericórdia de Deus. Então, Deus sempre tem um olhar de pai para nós. Esse olhar de pai se amplia por um olhar de amor, de compaixão, de misericórdia. Então, a misericórdia dada por Deus a nós, que nós somos incapazes de cuidar, de responder a esta misericórdia, né? Somos incapazes. Então, aqui, filhos, entra o quê? Justamente esse complexo de inferioridade. E aqui eu preciso de uma atenção extrema das senhoras. Esse complexo de inferioridade precisa ser combatido com ferozmente por nós. Porque isso tantas vezes nos limita a nos relacionarmos com Deus Pai. Porque nós trazemos todos os nossos complexos que nós temos na relação para com o nosso pai biológico, por exemplo, ou com a nossa relação para com os homens, para a nossa relação com Deus Pai. Então, tantas vezes eu ouvi isso de uma jovem, certo dia, estava dando uma catequese para ela informalmente em casa, porque acolhíamos essas crianças, e estava justamente ensinando, porque ela não tinha nenhum sacramento. Estávamos ali ensinando, eu estava ensinando a ela a catequese básica sobre a criação do homem e da mulher e tudo mais, e ela disse: por que que eu tenho que ter esse Adão, essa Eva aí como pais? Por que que Deus permitiu isso? Ou seja, toda a raiva dela em relação ao pai, a não ter o pai, a não ter a mãe, a não ter o cuidado, tudo aquilo ela transferiu para a relação com Deus. Então era impossível a ela compreender que um Deus, né, que a criou, que é pai, que a ama, inclusive a estava preservando naquele momento, dando a ela a graça de conhecer sobre a fé, de estar ali numa casa religiosa, enfim. Ela era incapaz de perceber isso, porque todo o complexo dela de inferioridade, de vítima, que tantas vezes esse estado não é verdadeiro, nós vamos nos vitimizando, nos inferiorizando, pautados nesse orgulho, pautados na vaidade, pautados em mágoas, em rancores, todos sentimentos que são de vícios que estão corroendo a alma. Nada revela aí a virtude. E que vai me limitando e dando à minha consciência um valor completamente errôneo de quem é Deus para nossas almas. Então, esse complexo de inferioridade, principalmente infundada, ou seja, que não tem motivos, são reflexos absolutos de uma falta de virtude e que precisa ser urgentemente esclarecido, porque vai estar apoiado num princípio falso e injusto para com Deus. E algo que também está sendo extremamente comum hoje é os jovens darem sentimentos humanos, características humanas a Deus. Então, eu sou capaz de ver Deus como egoísta, como injusto. Isso é né? É extremamente absurdo, blasfêmia mesmo contra Deus. E por isso eu vou trazendo sentimentos no meu coração completamente distorcidos. Então, o Padre Miguel Fuentes nos fala muito
que, embora não devamos procurar ser importantes, porque daqui nasce o orgulho, devemos reconhecer de fato quem somos. E é aqui que nasce o realismo. Então, somos filhos de Deus, está lá em Eclesiástico, e fala: honra-te com a tua modéstia, aprecia-te segundo o teu valor. Isso está lá em Eclesiástico 10, 28. Então, nós precisamos saber qual é o nosso valor. E o nosso valor é: nós custamos o preço do sangue de Cristo, derramado do alto de uma cruz, morto, que ressuscitou no terceiro dia para nos salvar. E que essa dignidade começou Dante, né? Esse valor é desde a criação do homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aqui eu preciso fazer um profundo exame de consciência para entender que Deus é Pai, independente do meu pai biológico, independente do avô que eu tive como pai. E tudo e todas as dores e sofrimentos que eu possa ter sentido, que possam ter causado a mim, Deus sofreu no alto da cruz para me libertar. Basta que eu reconheça esse amor, reconheça esse valor que eu tenho diante de Deus, reconheça o mal que há em mim e busque uma vida de virtude e uma vida de oração. Então, ter a consciência real do amor de Deus Pai para comigo e ter a consciência real de quem eu sou e como devo, então, prosseguir. Né? Essa parte, filhas, é bastante importante. Né? Eu queria, para encerrar nesses minutinhos que faltam, falar um pouquinho para as senhoras sobre as nossas cronogramas aí de formação de seminários que nós vamos postando, né, no nosso Instagram, mas que às vezes não fica um pouco claro para as senhoras. Então, nós temos formações, seminários presenciais, eu vou falar deles agora. Mas nós também estamos com uma plataforma na Hotmart, onde para quem não consegue ir a Cuiabá agora, não consigo ir em João Pessoa, não consigo ir em São Paulo, não consigo ir em Belo Horizonte, não consigo ir em Brasília, não se preocupe. Essas formações estarão nessa plataforma, as senhoras poderão adquirir. Cada acesso que as senhoras têm é vitalício e ajuda também ao nosso apostolado crescer, e depois eu vou falar por que ajuda o nosso apostolado a crescer. Tá bom, filhas? E assim vai ficando um pouco mais claro. Nossa missão, como eu falei, é formar, orientar e acompanhar, para que nós possamos conhecer esta vocação e vivê-la plenamente, segundo a vontade de Deus. Então, os presenciais, onde nós vamos, ficamos recolhidos em formação, presencialmente, com orientações, aconselhamentos presenciais, é de 20 a 22 de setembro. Agora estaremos em Cuiabá, com a graça de Deus, e peço que rezem pelo nosso pai fundador, que está aí acamado pela coluna, para que ele consiga estar presente conosco. Depois, a próxima data, nós teremos 25 a 27 de outubro, em João Pessoa, na Paraíba. Também é presencial, também estaremos lá ao vivo com as pessoas que vão se inscrever. Depois, dia 15 de novembro, nós temos um momento, um breve recolhimento sobre a maternidade espiritual, em Cachoeira Paulista, com um grupo lá na Canção Nova. Depois, nós já estamos aí com a agenda aberta para o ano de 2025. Então, nós teremos em Belo Horizonte, já fiquem atentas, entre final de fevereiro e início de março, nós teremos lá um momento presencial de seminário, não retiro, para a maternidade espiritual pelos sacerdotes. É o segundo ano que estamos indo em Belo Horizonte. E depois aqui Brasília, já está confirmado, já correm aí, porque as vagas são poucas, de 4 a 6 de abril. Estaremos aqui no momento de retiro, recolhidas,
presencialmente, com missa, com formação, com orientações presenciais sobre a maternidade espiritual pelos sacerdotes. Tá bom, filhas? Esses são os presenciais. Quem não puder estar presente, é só esperar que vai estar tudo lá na nossa plataforma para que as senhoras possam ter acesso. E por que a gente precisa cobrar? Primeiro, porque a plataforma cobra de nós um valor. Depois, porque acabamos de lançar um livro sobre preces e práticas de oração. Tá muito, é um livro já de domínio público que caiu na nossa mão, com a graça de Deus, são orações. Então, se as senhoras têm dúvida, aqui tem orações para os seminaristas, acabou de sair. Quem já adquiriu, nós agradecemos porque nos ajudou a pagar para termos aqui, então, esse livro em mãos. E nós vamos já enviar para aquelas que compraram no pré-lançamento. E agora, por R$ 15, quem puder vai adquirir, vai nos ajudar a propagar mais, porque nós queremos fazer mais desses livros para que chegue maior número de pessoas. E quanto mais também nós podemos fazer, mais em conta pode ficar, porque nós não temos editora, não temos nada disso, temos que correr atrás de tudo para publicar para as senhoras esse material. Essas orações são indulgenciadas, tem via sacra pelos sacerdotes, tem oração pelos seminaristas, pelos padres, pela igreja. Tem uma breve explicação aqui da necessidade de rotina de oração em família. Muito rico esse livrinho que veio parar entre nós, que já é de domínio público, e nós, então, reeditamos ele. E outro material que nós lançamos é esse diário aqui, espiritual, que qual é a diferença de qualquer outro diário, filhas? Primeiro que vai estar nos ajudando ao nosso apostolado, mas de forma muito especial esta parte, que é aqui, não sei se vai dar para as senhoras verem, mas que está escrito projeto de vida. Nós estamos falando de vida de oração e nós precisamos fazer um projeto de vida. Nós precisamos ter claro para nós qual virtude eu tenho que adquirir, qual vício eu devo combater. Então, para ajudar, para orientá-las, e pode perguntar, pode mandar mensagem, nós criamos, então, um projetinho de vida com metas, eu comigo, eu com Deus, eu com o próximo, eu com a igreja, eu com a minha vocação. Aqui as senhoras vão escrever aquilo que as senhoras vão trabalhar ao longo de um ano. E nos momentos de oração, nós colocamos aqui como eu devo. Padre Paulo Ricardo nos ensina tão bem como rezar, como meditar, como ir crescendo na vida de oração. Então, nós colocamos aqui assunto da meditação e propósito, que é o que deve acontecer a cada oração, a cada momento que nós nos unimos com Deus, eu devo ter o que meditar e também o propósito para que eu possa crescer na minha vida de oração. Tá bem, filhas? Então, esses dois materiais nós estamos aí com eles e as senhoras ajudam muito. Primeiro, a pagarmos todo esse material nos lugares que nós vamos e buscamos elaborá-los. Depois, a chegar aí ao maior número de pessoas para que cada mãezinha que tem sentido aí no seu coração esse chamado possa ter algum referencial, algum material. Gratidão a todas. Vamos encerrando por aqui este dia e agradeço imensamente a presença das senhoras e aquelas que também estão assistindo no nosso canal do YouTube. Marque a gente, se inscreva, também faça com que esse material chegue ao maior número de pessoas divulgando, tá bem? Gratidão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Misericórdia Materna, rogai por nós. Glorioso Patriarca São José, rogai por nós. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.